Tema 3, Leis de Newton. Atividade 1, Introdução às causas dos movimentos. Nós estudamos até agora a cinemática. A cinemática estuda como os movimentos acontecem. Então, nós somos capazes de calcular a posição de um móvel em um determinado tempo, somos capazes de calcular sua velocidade, sua aceleração. Agora, nós vamos começar a estudar as causas dos movimentos. A parte da mecânica que estuda as causas dos movimentos é chamado de dinâmica. Esses estudos, eles vêm desde o tempo de Aristóteles, que estamos no século IV a.C. Aristóteles, naquela época, ele chegou à conclusão que um corpo só se movimenta quando existe uma força atuando sobre ele. Então, se não tiver nenhuma força atuando sobre um corpo, ele fica parado. Por exemplo, se você empurra um objeto, esse objeto, enquanto você estiver empurrando ele está se movimentando. No momento que você cessa a força, o objeto para. Essa era a ideia de Aristóteles, as primeiras ideias iniciais, né? É bem natural a gente imaginar por que Aristóteles pensava assim. Imagine uma carroça. A carroça não se move se não tiver uma força atuando. Enquanto o animal não está puxando, fazendo força, a carroça não se move. Se ele parar de puxar, a carroça para. Então, era assim que Aristóteles pensava. Embora erroneamente, mas era assim que ele pensava. Mas existem certos movimentos que fica difícil de explicar. Por exemplo, uma bolinha jogada, ela vai se movimentar durante um certo tempo antes de parar. Mas se você só aplicou força no início do movimento, por que essa bolinha continua o seu movimento durante bastante tempo até parar? Como explicar isso? Bem, Aristóteles, naquele tempo, teve lá as suas explicações, mas a explicação correta só veio muito depois com Galileu Galilei e Isaac Newton. Atividade 2, perguntamos aqui quem foi Isaac Newton, então. Tá? Isaac Newton é muito conhecido pela história da maçã, mas ele foi muito mais do que isso. Ele fez muitas contribuições à ciência. O livro do aluno aqui, ele indica um livro, um vídeo sobre quem foi Isaac Newton. Assistam também esse vídeo, é muito interessante. Bom, Isaac Newton nasceu em 4 de janeiro de 1643 e faleceu em 31 de março de 1727. Ele foi um inglês, astrônomo, alquimista, filósofo natural, teólogo e cientista, mas ele foi muito mais conhecido como os seus trabalhos em física e em matemática. A sua principal obra chama Princípios Matemáticos da Filosofia Natural e é considerada uma das obras mais influentes da história da ciência. Ela foi publicada em 1687 e ela descreve a lei da gravitação universal e as 3 leis de Newton que nós estudaremos de agora em diante. E essas 3 leis de Newton são elas que fundamentam a mecânica clássica. Esse seria uma foto do livro, do verdadeiro livro de Newton. Esse livro também é conhecido apenas pelo nome de Principia. Bem, em 1665, Newton se recolheu durante 2 anos por causa da peste negra. Ele se recolheu durante 2 anos e nesses 2 anos ele produziu muita coisa. Durante esses 2 anos ele produziu cálculo, ele produziu várias teorias sobre a luz e sobre a lei da gravitação universal. Diz a história que tudo começou com uma queda de uma maçã. Diz que ele viu a queda da maçã e pensou, mas se uma maçã cai, a lua também não está caindo? Um pensamento
bem inteligente para a época. A resposta seria sim, a Lua também está caindo. Veremos isso mais na frente. Então está aí a lei da gravitação não universal, que nós estudaremos um pouco mais para frente também. Mas Newton estudou muito mais do que isso. Ele provou que a luz branca é composta das cores que nós conhecemos, de todas as cores do arco-íris que nós conhecemos. Ele também construiu um telescópio com o espelho refletor. Até hoje esse telescópio é muito usado pelos astrônomos amadores. Esse telescópio leva o nome de telescópio de Newton. Enfim, ele foi um gênio e devemos muito a ele. Eu coloquei algumas frases que são atribuídas a Newton. Se enxerguei mais longe, foi porque me apoiei sobre ombros de gigantes. Ele se referia a isso por causa de toda a evolução do conhecimento até chegar a ele. E muito provavelmente ele se baseou muito em Galileu, porque ele iniciou todo esse estudo. Outra frase dele: não sei o que posso parecer aos olhos do mundo, mas aos meus pareço apenas ter sido como um menino brincando à beira-mar, divertindo-me em encontrar, de vez em quando, um seixo mais liso ou uma concha mais bonita que o normal, enquanto o grande oceano da verdade permanece completamente desconhecido à minha frente. Então, considerando o oceano, todo o oceano, como sendo a verdade, como sendo o conhecimento, nós estamos apenas começando, talvez apenas molhando os pés nesse grande oceano, como disse Carl Sagan. O epitáfio que está no túmulo de Newton, que é essa imagem que aparece aqui, foi escrito pelo poeta Alexander Pope. Ele diz: a natureza e as leis da natureza estavam imersas em trevas. Deus disse: haja Newton, e tudo se iluminou. Obrigado, gente. Era isso por hoje.